Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Hoje nós vamos aprender, nessa série Decisões Acertadas, decidindo ser mais parecida com Cristo Jesus. Você deseja ser mais parecida com Cristo Jesus? Eu desejo. E você? Você que está aí nos ouvindo? Sim? Dá um joinha aí, sim? Esse deve ser um dos nossos alvos, sermos mais parecidas com Cristo Jesus. E aí, de imediato, você talvez já diga assim, mas o que é que eu tenho que fazer para ser mais parecida com Cristo Jesus? Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o que é que significa andar no Espírito? Às vezes a gente ouve essa expressão, ela tem sido tão distorcida, não é? O que significa uma mulher que anda no Espírito? Uma mulher que deseja ser mais parecida com Cristo, é uma mulher que observa essas verdades do Senhor para a sua vida e deseja andar como Ele andou. Vamos então resolver aí os problemas e procurar fazer essas decisões acertadas. Quando eu e você caminha ou escolhe, não é, através da graça de Deus, porque isso vem do próprio Pai, andar pelo Espírito, nós recebemos a orientação do próprio Espírito que está contida nas Sagradas Escrituras. Então, gostaria de deixar o nosso versículo base de hoje, que se encontra no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 16 e depois o verso 22. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Verso 22 ainda do mesmo capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é que significa andar ou ser mais parecida com Cristo Jesus? Ele nos habilita através do seu Espírito Santo de Deus, conforme nos diz o texto aqui de Gálatas capítulo 5, e você deve sim extrair esses recursos que Deus lhe dá, para lidar muitas vezes no nosso dia a dia, com coisas possíveis, inclusive o impossível, né? Fazendo isso sempre com a evidência da paz, da amabilidade e do próprio domínio próprio. Quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, é interessante que o texto nos relata aqui que esse Espírito vem no singular, esse fruto vem no singular. Observe, o fruto do Espírito é, se você observar alguns versículos antes, deixe-me ver aqui qual é o versículo, quando fala sobre os frutos da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Obras vem no plural.
ou frutos, né? São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ira, enfim. Tem uma relação gigante aqui. Mas no verso 22, nos instrui que, mas o fruto do Espírito é, ou seja, o fruto é um só. O que existe aqui são o quê? Facetas do fruto do Espírito. E eu já mencionei, inclusive, depois você vai poder, hoje eu vou falar assim de uma forma geral, panorâmica, né? Sobre esse aspecto, essas facetas do fruto do Espírito, de uma forma mais rápida e generalizada, mas você pode ouvir um a um, se você quiser, entra na nossa playlist depois, porque tem um estudo sobre cada um deles, minuciosamente. Você pode observar como melhorar, como ser mais parecida com Cristo Jesus. Porque se nós falamos que andamos com Cristo, nós devemos andar como Ele também andou. E quando a gente fala de fruto, minhas queridas meninas e mulheres que aí nos ouvem, todas muito bem-vindas, nós precisamos deixar claro que isso refere-se à evidência do que está dentro de mim, do meu íntimo, da motivação do meu coração, que se torna ação, certo? A gente não pode esquecer isso. Pois bem, então, dita estas coisas, vamos já seguir para observar qual é a primeira faceta do fruto do Espírito. São facetas, o fruto é um só. Venho a lembrar para você não distorcer aí. Já até tinha informado para vocês que é como se fosse uma bergamota, como diz aqui no Rio Grande do Sul. E uma bergamota com chimarrão é uma coisa bem boa que é usado bastante aqui. Se você não souber o que é a bergamota, talvez você saiba o que é uma tangerina. Se você não souber o que é uma tangerina, você pode saber o que é uma mexerica. Dependendo do estado, olha, é a mesma coisa. Já morei na Bahia, já morei em São Paulo, estou no Rio Grande do Sul. É a mesma fruta, só muda o nome, viu? Então, é uma fruta só com vários gominhos, não é assim? Como se fosse ali o quê? Um gominho de cada um, mas quando você observa, é um fruto só. Então, é mais ou menos isso. O fruto é único, fruto do Espírito. O que nós vamos ver aqui são as facetas deste único fruto. E quais são, Cíntia? Ou como é que eu posso conhecê-los? Bom, nós temos 9, como se fossem 9 gominhos. Quais são eles? Primeiro deles, amor. Você quer ser mais parecida com Cristo Jesus? Você está decidindo ser mais parecida com Cristo Jesus? Então você precisa buscar a excelência do amor na pessoa de Cristo. E o que é amor? O amor é o sacrifício do eu. O amor não é uma emoção. O amor é uma atitude. O amor é uma ação. Romanos capítulo 5, verso 8 já nos afirma que Deus provou o seu amor para conosco ao ter enviado Cristo Jesus na cruz para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Se você ler esse texto isolado, qual é a emoção que você vê nesse versículo? Não tem emoção. Tem uma decisão, tem um sacrifício do eu. Nós não vemos emoção nele, mas temos certeza de que o amor de Deus envolveu esse sacrifício a ponto de ter tido uma ação e enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então vejam, minhas queridas meninas que aí estão, que amor não é simplesmente sentir. E hoje em dia a gente fala disso porque quantos e quantos casais que estão aí, né, inclusive acabando o casamento porque, segundo eles, acabou o amor. Mas amor não é só sentimento. Amor é ação, amor é um sacrifício do eu. E a Bíblia diz que nós devemos amar. Aliás, quando o Senhor deixa os mandamentos para nós, Ele nos resume os 10 mandamentos em 2. Amar o teu Deus sobre todas as coisas, que é o resumo dos 4 primeiros mandamentos, que você pode encontrar no livro de Êxodo, capítulo 20. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quando ele fala amar ao Senhor, não é de qualquer jeito esse amor. É amar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de
toda a tua força. Vejam que dá um ar de intensidade. É assim que você tem amado a Deus? Você diz que tem a Deus, mas a minha pergunta é, você verdadeiramente ama a Deus? Se você ama a Deus, você deve buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. Buscar é o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou você está invertendo, cuidado para não inverter a ordem. Se você está buscando todas as outras coisas e deixando para buscar Deus só com o resto ou a sobra do seu tempo, você está invertendo as suas prioridades e isso não significa amar a Deus. Nossa vida é curta. Precisamos amar como o Senhor amou a nós. E isso não é uma coisa assim muito rápida e nem muito fácil. Porque muitas vezes a gente até ama. Talvez se eu perguntasse para você, você tem coragem de morrer por conta do seu filho? Talvez você dissesse, tenho. No lugar do meu filho eu teria condição de morrer por ele. E por pecadores como nós, assim como o Senhor morreu? Será que você teria condição? Então, quando a gente fala de amor, a gente lembra dos mandamentos. Quando a gente fala dos mandamentos, o Senhor deixou 10 para que nós, porque Ele diz que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos e os guarda. Esse, de fato, é o que me ama. Cíntia, tem mandamento? Eu nem sabia. Sim, tem. No livro de Êxodo, aqui, ó, capítulo 20, depois você lê com calma, por conta do nosso tempo, não vai dar para mencionar todos eles aqui, mas você pode sim observar. E ele se resume em 2. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e com toda a tua força. E os 6 últimos mandamentos se resume à forma como eu me relaciono com as pessoas. Ame ao próximo como a si mesmo. Como nós precisamos colocar essas verdades, nós que já falamos e queremos decidir ser mais parecidas com Cristo. Vivemos num mundo tão egoísta que você quer que todos lhe sirvam, mas você nunca quer servir. Olhe bem que o mandamento é, ame os outros como você se ama. Quando nós somos crianças, é normal e natural sermos egoístas, porque ainda estamos aprendendo, ou egocêntrico, talvez seja uma palavra mais adequada para essa fase, né? Mas se nós crescemos, nos tornamos adultas e continuamos com esse mesmo tipo de sentimento, ao invés desse egocentrismo, isso dá lugar ao egoísmo, e isso não é bíblico. Então, querida mulher, eu já começo fazendo uma pergunta para você. Será que você verdadeiramente tem amado ao Senhor? Não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. Você é muito bem-vinda no nosso meio. Quanto mais tempo você tem, mais mestra do bem você deveria ser. E você não deve viver apenas do passado. Ah, no meu tempo eu fazia isso, eu fazia aquilo. A minha pergunta é, o que é que você tem feito hoje? Enquanto temos vida, há tempo de demonstrar o nosso amor ao Senhor e o nosso amor aos outros. E isso começa desde a nossa casa. Não adianta você também querer fazer tudo para mostrar uma pessoa que você não é para os de fora e muitas vezes esquece de cuidar dos de dentro, dos mais próximos. Que tal você parar e pensar um pouquinho mais na sua vida com Deus? Se nós queremos ser mulheres de decisões acertadas e se nós estamos decidindo a sermos mais parecidas com Cristo, nós precisamos amar, precisamos de mulheres amorosas, não de mulheres maldosas, mas de mulheres amorosas, porque o amor é o dom supremo. Como nos falta mulheres amorosas. E quando eu falo mulheres amorosas, não estou me referindo a simplesmente aquelas mulheres que falam assim, mas que não fazem nada. Lembrem-se que amor é um sacrifício do eu. Todo amor tem ação. Não existe amor de mãos vazias. Então você que é uma mulher nova, você tem conseguido demonstrar amor pelos seus pais, pelos seus avós, pelos mais velhos, pela sua igreja, pelos seus familiares, enfim, por onde você anda. E você que já é também uma pessoa mais idosa, mais experiente, mais vivida, você sabe expressar amor para com seus filhos e todos os demais que você convive? Tem mulheres que têm dificuldade de expressar amor. Existe até um livro chamado 5 Linguagens do Amor, né? Algumas pessoas têm formas diferentes de demonstrar amor. Algumas é dando presente, outras é demonstrando carinho, outras é fazendo algum tipo de serviço, enfim.
Como você tem se relacionado e demonstrado amor, primeiramente a Deus e depois às outras pessoas? Se nós queremos ser mais parecidas com Cristo, nós precisamos ser mulheres amorosas. Próxima faceta aí desse fruto do Espírito. Qual é, Cíntia? Alegria. A alegria, minha querida, se assemelha a contentamento. Não é pouco o número de mulheres que dizem que têm a Cristo, mas que não têm alegria. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desajustada. Por quê? Porque a alegria só está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você já conhece? Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. É do seu tempo? Então, é do meu tempo, desde criança que a gente canta essa musiquinha. Você é uma mulher alegre? Você é uma mulher contente? Ou você vê e reclama de tudo que tem nessa vida, até mesmo quando você se olha no espelho? Você já decidiu ser uma mulher alegre, uma mulher que tem contentamento? E quando eu falo de contentamento, não tem a ver com bens materiais e coisas que você tem recebido. Porque Deus é tão gracioso que Ele ainda lhe dá bênçãos, não é? Se nós não recebêssemos mais nada. O simples fato que deve ser suficiente para a nossa vida, de ter a pessoa bendita de Cristo Jesus e a alegria da salvação, porque o Senhor nos promete nos dar uma vida eterna. Você já tem a certeza dessa vida eterna? Se você já tem, você tem todos os motivos para ser a mulher mais contente e mais alegre da sua cidade. Onde está a sua alegria? Só quando tudo vai bem, tem alguma coisa errada com você. As mulheres da Reforma não são assim, não foram assim. As mulheres da Bíblia não são assim. Quantas perseguições, quantas vezes, tantos desafios, mas a gente vê alegria no coração daquelas mulheres que foram e são fiéis nos dias de hoje. Então, você deve dirigir o seu foco no Senhor e não nos seus problemas. Se você só vê o tamanho dos seus problemas, mas não vê o tamanho do seu Deus, você ainda não sabe qual é a fonte da alegria. A fonte da alegria tem nome, chama-se Jesus. E vamos caminhando. Já falamos de amor, já falamos de alegria. Se você decide e deseja ser mais parecida com Cristo, você precisa conhecer o dono da paz. Você é uma mulher que sente paz? Ah, Cíntia, o que é paz? Paz é confiança. Você e eu sempre devemos observar que a paz que Cristo nos dá não é como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá, essa é eterna, porque nós confiamos no Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ao invés de você entrar em pânico, em estresse, ficar berrando, gritando, nervosa, tem mulher que não precisa nem ter nenhum problema, vive nervosa. Você é uma mulher assim? Eu conheço mulheres que desde que eu fui apresentada, são mulheres extremamente nervosas, vivem chorando. Tudo é motivo para nervoso, tudo é motivo para pânico, tudo é motivo para medo. Tem alguma coisa errada na sua vida? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não é pré-requisito para a mulher bíblica. Ansiedade é para ser deixada de lado. Tem um estudo inteirinho decidindo não ser ansiosa. Se você perdeu esse estudo, recorre na nossa playlist outra hora, não é agora, calma, agora nós estamos vendo outro assunto. Mas você pode dar uma observada lá e você vai ver que a Bíblia nos mostra claramente que ansiedade é falta de confiança em Deus. O que é que tem quietado seu coração? Será que você não tem deixado o seu eu reinar e destronado o próprio Deus, no sentido de que, quem sou eu e você para destronar, mas no sentido de que outras coisas estão roubando o foco. Você não tem confiado no Senhor, por isso mesmo você não tem sentido paz. A paz não depende das circunstâncias. A paz depende do estado de espírito, da confiança que você tem em Cristo. Ainda que as coisas não estejam bem, ainda que a videira não floresça, que na vide não dê o seu fruto, que não haja gado nos currais,
Eu, todavia, confiarei no Senhor. Isso é que promove a paz. Isso é que você precisa ter. Você não deve ser uma mulher e nem achar bonitinho. Estou ansiosa por isso, ansiosa por aquilo. Essa palavra ansiedade não é uma palavra que vai nos trazer edificação. Se você é uma mulher que tem paz, você não é uma mulher ansiosa. Se você é uma mulher ansiosa, você ainda não sabe o que é a paz e nem aprendeu a confiar em Cristo Jesus. Vamos seguindo adiante. Se você deseja ser mais parecido com Cristo, você precisa ser uma mulher longânime. Longanimidade. Cíntia, o que é isso? Veja bem. Veja bem. É a voz da sabedoria, poderíamos dizer. É uma mulher paciente, uma mulher pacificadora, uma mulher de ânimo longo. Tem mulher que não tem nem ânimo curto, quanto mais longo. Já ouviu aquela expressão? Fulano tem um pavio curto. Eu diria que outras mulheres nem pavio tem mais. Já sumiu. Não tem 1% de paciência, de ânimo longo. É quando eu e você decide fazer alguma coisa. Ter paciência, você precisa decidir ser paciente. Paciente com seus familiares, paciente com seus filhos, isso não é fácil. É por isso que a gente pede paciência ao Senhor, sabedoria e não força, porque se a gente pedir força a gente mata, não é? Em algumas ocasiões. Mas quantas vezes outras pessoas também foram pacientes com você? Você já esqueceu? Lembra um pouquinho mais. Quantas pessoas investiram, inclusive na sua vida espiritual, na sua vida profissional, tiveram paciência contigo, tiveram um ânimo longo, um ânimo bem comprido. Inclusive você precisa ter ou ser longânime até mesmo com as pessoas que foram mais difíceis. Tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que são mais problemáticas. Eu espero que você não seja uma delas, mas se você conhece alguma delas, calma, tenha paciência, seja longânime, porque você fazendo assim, você vai poder glorificar ao nosso Deus. Então, não fazer coisa alguma significa que a sua primeira reação a uma situação estressante deve ser não reagir, não gritar, não berrar, não entrar em pânico, não ser escandalosa, não perder a cabeça. Cuidado, você só tem uma cabeça. Se você perder a sua cabeça, como é que vai conduzir o restante do corpo? Como nós precisamos de mulheres mais pacientes. E paciência, meninas, dica-se de passagem, não tem a ver com lerdeza. Paciência significa também, poderíamos dizer assim, não ser precipitado. Peca quem é precipitado. Se você for honesta consigo mesmo, quantas vezes você pecou porque você se precipitou? Lembra desse versículo. Peca quem é precipitado. Então, diante de uma situação mais estressante, calma, seja longânime, tenha paciência. Vamos seguir mais um pouquinho nossa trilha, nossa caminhada de uma mulher com Deus, de uma mulher que está decidindo ser mais parecida com Cristo Jesus. Já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria, já falamos sobre paz, já falamos sobre benignidade, longanimidade, e agora queremos falar sobre benignidade. A benignidade é o contrário. Se por um lado a mulher longânime decide ser paciente e não reagir precipitadamente, a benignidade é a mulher que deseja sempre fazer alguma coisa. Temos paciência, analisamos com cautela, plano de ação. Você precisa sim escolher ser paciente com seus adversários, também com as pessoas difíceis ou problemáticas, e você precisa sim decidir fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar sem fazer nada. Nós precisamos fazer algo. Ser mulheres benignas, do bem. Você é uma mulher do bem ou você é uma mulher do mal? Tem mulheres que misericórdia. Se você se associar com algumas mulheres sem conhecer, ou até mesmo conhecendo, dependendo com quem você anda, se você, por exemplo, já tem dificuldade, gosta de, falar da vida dos outros, sabe? Uma língua solta, como a gente fala. Ou então ter o dom de línguas, né? Ficar falando de um e do outro, não se associe com gente assim também, com outras mulheres assim, porque isso vai aguçar
a você querer continuar fazendo o mal. E aí você deixa de ser benigna e passa a ser maligna. E nós não fomos criadas para sermos malignas. Porque se nós nascemos do Pai de toda bondade, nós precisamos ser mulheres benignas. Mulheres que decidem sim fazer o bem, ser mais parecidas com Cristo Jesus. E quando eu falo em fazer o bem, muitas vezes até em situações quando você aconselha, quando você instrui, não é necessariamente você ser, com todo respeito, Maria vai com as outras, estão dizendo que é para fazer assim, eu vou fazer assim. Não, mulheres que têm entendimento bíblico, mulheres que sabem não negociar os seus valores, ou não trocar, ou não inverter nesses dias maus. Uns dias onde o secularismo, o feminismo e tantos outros ismos têm adentrado sorrateiramente, batido nas nossas portas. Muito cuidado, não abra a porta para esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa também sai da Bíblia. E não esqueça que toda heresia sai da Bíblia. E se eu e você deseja ser mais parecida com Cristo Jesus, nós precisamos andar como Ele andou. E a gente está trilhando aqui um caminho mostrando que é através do fruto do Espírito uma das formas que nós podemos, sim, sermos mais parecidas com Cristo Jesus. Mais um pouquinho? Já foi entendendo aqui? Nós estamos completando aqui as nossas pecinhas, elas se completam, né? Qual é outra faceta desse fruto do Espírito? Bondade. O que é a bondade? A bondade faz tudo o que tiver ao seu alcance. Você é uma mulher bondosa? Você faz de tudo como gratidão. Não é para ser aceita e nem para ser reconhecida. É para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Aliás, essa é a causa de nós estarmos existindo. Qual é o fim supremo e principal da mulher? O fim supremo e principal da mulher é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós precisamos mostrar que o Deus que nós servimos é bondoso. Tá, você fala que Deus é bondoso, mas você não tem gestos, atos de bondade. Aqui nós diríamos assim, faça de tudo que você puder, para todas as pessoas que você puder, demonstre essa bondade do Senhor. Aí você diz, Cíntia, fazer de tudo? Sim, você não está fazendo nada? Então ainda você não sabe quão bom é esse maravilhoso Deus. Quão grande é o meu Deus, quão bondoso Ele foi para contigo. Se o nosso Deus, que é santo, puro e perfeito, foi bondoso para conosco e nos demonstrou esse amor através do seu Filho Jesus, sendo enviado na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, nós também não deveríamos fazer o mesmo em relação às outras pessoas? Não precisamos mais morrer pelos outros, porque de uma vez por todas esse sacrifício foi feito na pessoa de Cristo Jesus. Mas precisamos saber demonstrar bondade no nosso dia a dia. Você é uma mulher bondosa? Então gostaria de dizer para você, incentivar você a fazer tudo o bem que você puder, por todos os meios que você puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que você puder, em todo o tempo que você puder, para todas as pessoas que você puder, pelo tempo que puder. Resumindo, seja uma mulher bondosa e não uma mulher maldosa. Você tem sondado seu coração? Eu e você, sem Cristo Jesus, temos potencial de esse mal se tornar assim, ao cubo, não é nem só ao quadrado ou até mais. Mas se nós queremos ser mais parecidas com Cristo Jesus, e Ele é a essência de toda bondade, onde deveriam estar as mulheres mais bondosas? Naquelas que dizem ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não é verdade? Então, é um desafio gigante em que nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida para observarmos se nós estamos trilhando verdadeiramente esse caminho. Outra faceta desse aspecto aí, né, do fruto do Espírito, fidelidade. O que é uma mulher fiel? A fidelidade é aquela que leva as coisas a sério, é aquela mulher leal, é aquela mulher honesta, é aquela mulher que, independente dos seus sentimentos, humores ou desejos, leva as coisas até o fim.
cumpre a sua palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Como precisamos de mulheres perseverantes, normalmente, a mulher que é fiel, ela vai até o fim. Ela não começa uma coisa e para. Ela não é inconstante. Como temos mulheres inconstantes nos nossos dias, inconstante muitas vezes quando nos reportamos às coisas do Senhor. Porque quando se trata do pecado, os pés são velozes, não é assim? Muitas vezes. Precisamos de mulheres mais fiéis. Ao escolher, querida mulher, você ser fiel, você está vivendo uma das ordens de Deus para toda mulher cristã. Qual, Cíntia, você está falando? A de sermos fiéis em tudo. Você pode encontrar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Já nos é instruído sobre essas verdades do Senhor. Então, a fidelidade deve ser, sim, uma marca registrada de uma mulher que quer ser mais parecida com Cristo Jesus. Calma que nós ainda não terminamos. Ainda tem mais palavrinhas mágicas aqui para aprendermos. Qual? Mansidão. Você é uma mulher mansa? Assim, eu vou até tomar um chimarrão. Toma um chazinho aí para ficar um pouquinho mais mansa. Está muito agoniada, muito agitada, muito impaciente. A mulher que é mansa, ela resolve assumir a responsabilidade. É uma mulher que não é mais menina na fé. É uma mulher madura. Como todas as outras virtudes, eu e você precisamos buscar auxílio do Senhor para sermos, e se desejamos ser mais parecidas com Cristo, a usufruir da mansidão. Uma mulher mansa, ela encontra sempre, minhas queridas, o refúgio e a força no Senhor. Deus deseja que o nosso adorno, dentre tantos, seja a mansidão. E o que é uma mulher mansa? A Bíblia diz que tem algo que é de grande valor para Deus. Eu já falei em vários estudos, eu já repeti esse versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Qual, Cíntia? É de grande valor para Deus uma mulher mansa e tranquila. O que é isso? Mansidão. Mulher que não causa transtorno na vida de ninguém. Você não nasceu para causar transtorno. Você não nasceu para criar problema, muito menos para ser um problema na vida dos outros. Se é que você já nasceu de novo. Se é que você quer ser mais parecida com Cristo. A não ser que você ainda não saiba quem é a pessoa de Cristo Jesus. Aí sim. Aí você nasceu para criar problema. Você já é um problema. Mas eu penso que se você já tem Jesus como o centro da sua vida, você precisa desenvolver essa questão da mansidão. Coisa que toda mulher parece que falta um pouquinho mais, não é verdade? Então, o versículo de 1 Pedro diz que é de grande valor para Deus, ou seja, Deus leva em máxima consideração uma mulher mansa e tranquila. Ou seja, que é mansa mesmo, mulher que não causa problema para a vida dos outros. E o que é tranquila? Aquela que quando alguém causa problema, ela vai lá e resolve. Mulheres solucionadoras de problema. Você é uma mulher solucionadora de problema ou você cria, aumenta, multiplica o problema? Minhas queridas, como precisamos de mulheres que não apenas apontem os problemas, mas que achem as soluções. Nosso Brasil vai ser diferente quando nós tivermos mulheres bíblicas, respaldadas na palavra, solucionadoras de problemas, que acham a resposta para os problemas que nos vêm diariamente aparecendo no nosso dia a dia. Outra, ainda na mesma trilha, seguindo a mesma direção, outra faceta do fruto do Espírito, domínio próprio. Ah, Jesus amado, vou até tomar mais um chimarrãozinho. O que é o domínio próprio? Uma mulher com domínio próprio certamente decide não ceder às suas emoções. É uma mulher que não inverte o lugar da razão para a emoção. As suas paixões, os seus anseios são controlados em Cristo Jesus. Se você é uma mulher desequilibrada emocionalmente, presta bem atenção, você não vai ter o domínio próprio. Você
depende da circunstância ou da situação para você reagir. Domínio próprio exige disciplina. Domínio próprio exige dominar a emoção, dominar o pensamento, ter disciplina no nosso dia a dia. E isso Cristo também vem nos dar. Quantos exemplos do próprio Cristo Jesus, onde os próprios fariseus queriam pegá-lo, queriam desaboná-lo, gostavam de fazer, parece-me que vergonha de público, né? E nenhum deles pegou a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é a essência do domínio próprio. Quando eu e você decidimos ser mais parecidas com Cristo Jesus, precisamos entender que os nossos olhos devem estar focados para Deus, buscando nele a sua força, a sua graça, a sua sabedoria, inclusive para dizer não a tudo que você precisa rejeitar a fim de se tornar mais parecida com Cristo Jesus. É assim que você tem vivido? Onde deveriam estar as mulheres com domínio próprio? Onde deveriam estar as mulheres mais disciplinadas, mais contidas, mais equilibradas? Uma mulher que tem domínio próprio é uma mulher equilibrada. Equilibrada em todos os aspectos. Equilibrada espiritualmente, equilibrada emocionalmente, equilibrada psicologicamente ou mentalmente, equilibrada fisicamente. Você é uma mulher equilibrada? Se você é uma mulher equilibrada, você certamente já aprendeu com Cristo Jesus a ter, sim, o domínio próprio. Veja que, para sermos mais parecidas com Cristo Jesus, é de suma importância nós observarmos o fruto do Espírito e vivenciarmos no nosso dia a dia. Você não acha que você já deveria ser mais mestra do bem? Não estou perguntando para você se você já sabia. Ah, Cíntia, o fruto do Espírito é composto por quais palavrinhas aí? Quais são elas? Talvez você até saiba responder de qual é salteado. 9. Quais são elas? Aí você fala. Mas a minha grande pergunta para você é, e você vivencia este aspecto do fruto do Espírito no seu dia a dia? Quando alguém tenta lhe desequilibrar, quando alguém lhe provoca, ah, Deus levou. Não, querida, não é Deus levou. Deus converte as nossas ações e também as nossas reações. Você é uma mulher que tem as reações convertidas, não é porque o outro está chamando você para brigar que você tem que brigar. Aí você diz assim, ah, mas olha, fulano, eu fiz isso porque fulano me provocou. Ó, esse é um argumento, assim, abre aspas e com todo respeito, dos animais irracionais. Quando a gente provoca o cachorrinho, ele, né? Ou alguns outros animais. Deus nos dotou de raciocínio, e inclusive deve ser lógico. Nós precisamos entender que para andarmos no Espírito, que não tem nada a ver com o dom de línguas e outras coisas mais que algum outro dia a gente pode tratar disso, mas andar no Espírito é ser mais parecida com Cristo Jesus, segundo nos traz aqui o texto de Gálatas, e poderíamos adentrar um pouquinho mais também em Efésios, mas vamos ficar só por aqui. E aí você diz, mas para eu ser mais parecida com Cristo Jesus, o que é que eu devo fazer? Olha, decida viver cada momento em submissão a Deus e a sua palavra. Você é uma mulher ensinável? Você é uma mulher que se alimenta da palavra de Deus? É assim que você vive? Diariamente buscando ao Senhor? Busque agradar a Deus com os seus pensamentos, com a sua forma de ser, para que você verdadeiramente seja mais parecida com Cristo Jesus. Mostre diariamente que é Deus quem conduz o seu caminho através do auxílio e da submissão às Escrituras Sagradas. Veja se você verdadeiramente busca ao Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, e se você consegue vivenciar na prática esses pré-requisitos do Senhor para a glória do Senhor. Se nós queremos e desejamos e decidimos ser mais parecidas com Cristo Jesus, precisamos entender que, de fato, se nós queremos crescer e alcançar a maturidade espiritual, se eu e você de forma bem específica, deseja dar não apenas frutos, mas bons frutos, porque a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para darmos bons frutos. Porque aquele que não produz fruto, o machado está posto para ser cortado e lançado ao fogo. Então não é também só dar qualquer tipo de fruto, mas é dar bons frutos. Como é que isso acontece? Quando nós
caminhamos com Cristo e nos tornamos mais parecidas com Ele. O seu crescimento espiritual vai exigir de você decisões difíceis, escolhas difíceis, que precisam ser analisadas, ponderadas e decididas cada dia. Todos os dias nós podemos crescer espiritualmente. E Deus quer que você floresça. Deus quer que você venha a florir e dar muitos frutos e que você cresça na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, segundo o texto que nos traz as palavras de Deus, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Aí você pode dizer assim, mas Cíntia, o que é que eu posso fazer além de tudo isso? Parece que ficou mais pesado? Não. Quando nós caminhamos com Cristo, as coisas ficam mais leves. Busque a Deus em primeiro lugar. Tenha tempo para ler e degustar da palavra de Deus diariamente. Ore mais, ore sem cessar. Obedeça às ordenanças do Senhor para a sua vida e aprenda a dizer não ao pecado. O pecado não é para ser acariciado, o pecado é para ser abandonado. Se você agir assim, certamente eu e você vamos nos tornar mais parecidas com Cristo Jesus. Que Ele mesmo te abençoe, que Ele mesmo nos ajude para que nós possamos ter uma vida diferente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos ao Senhor porque nós precisamos da Tua graça. Senhor, nós queremos ser mais parecidas com Cristo Jesus, mas isso não tem currículo acadêmico, isso não depende da nossa raça, da nossa cor, do nosso tempo de igreja, mas nós suplicamos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a vivenciar as verdades do Senhor no nosso dia a dia. Pai, afasta de nós o pecado, nos aproxima mais da Tua palavra, nos ajuda a termos tempo de oração, leitura da Tua palavra, tempo de comunhão com o Senhor, pois nós carecemos desesperadamente do Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, e faz de nós mulheres mais parecidas com Cristo Jesus. Nos ajuda, através do Teu Espírito Santo, através dos versículos lidos e aplicados na nossa vida. O Senhor tem sido gracioso para conosco e nós temos ouvido a Tua palavra, por isso nos ajuda, em nome de Cristo Jesus.